nosso tema hoje, né, é do divórcio à restauração. Então, qual é o processo, né, o que leva a um divórcio e também o que leva à restauração? Qual é o processo, qual é o caminho da restauração do casamento? Qualquer casamento, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de crise num casamento tem solução? Tem restauração? Nós falamos semana passada, na live da semana passada, que qualquer problema no casamento tem solução quando nós entregamos esse casamento, esse relacionamento, essa relação, né, a dois nas mãos de Deus. Quando a gente deixa, né, Deus fazer parte da relação e não simplesmente ser uma testemunha do relacionamento, mas ser parte integrante, parte ativa, ser o mentor do nosso casamento, o mentor do relacionamento, né? Aquele que orienta, aquele que dá as regras, aquele que dá os direcionamentos mesmo, né? Que traz os valores que realmente vão sustentar, que realmente vão edificar o relacionamento, a família sobre a rocha, sobre um firme fundamento. Então nós falamos que Deus, né, que Jesus é capaz de curar, de restaurar qualquer casamento, qualquer relacionamento. E hoje a gente quer trazer aqui para vocês um casal que vai validar isso que nós estamos falando, né? Que vai realmente trazer assim na prática como é essa questão de passar pelo divórcio, as dores que o divórcio traz, tanto para um cônjuge quanto para o outro, para quem tem filhos, as dores que o divórcio causa, né, e traz para os filhos, né? E depois das dores, né, a decisão, como o Dair também falou semana passada, né, que ele e a Lu escolheram o caminho do perdão. E acho que vale aqui ressaltar e falar um pouquinho sobre a questão do que é o perdão, né? Ele é uma decisão firme, uma decisão, uma escolha, para que depois você venha, né, o casal, a família, a pessoa que está liberando o perdão, que está decidindo perdoar, venha colher frutos daquela decisão, né, de perdoar. Né? O sentimento, a cura das dores emocionais que uma situação trouxe é consequência da decisão de perdoar. Então eu decido perdoar, eu começo a me comunicar de forma de uma nova maneira, de uma forma em que eu estou livre daquela dor, daquele peso, né Edmar? Daquela ferida, e então aos poucos, com uma nova comunicação, um novo posicionamento de vida, aos poucos aquela dor ela é curada. Porque a verdade é, como diz Augusto Cury, né, todo mundo tem, em várias situações, todo mundo tem sempre um pouco de réu, né? Tem um pouco de vítima, mas também tem um pouco de réu. Então, na mesma medida que eu sou vítima de uma situação, eu também sou réu em outras situações. Então, o perdoar é sair da posição de juiz, né? E se desvencilhar, deixar de lado aquele julgamento e seguir a vida em frente. Certinho? É isso. Vamos chamar a Lu Rodaíra aí para entrar na live. Oi. Boa noite para vocês. Primeiro lugar, eu estou mais do ladinho aqui porque está coordenando as coisas aqui. Mas vamos lá. O importante é você estar aqui para falar. Obrigado, viu, gente? Vocês estarem aqui com a gente. Quer falar oi para eles também agora? Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tati, a gente agradece, viu, o convite. A gente está muito feliz em participar, de poder passar a nossa experiência, né? E espero que a gente consiga ajudar muitas pessoas com o nosso depoimento. Ah, com certeza vocês vão conseguir, sim. Então, vou deixar vocês começarem aí. A gente vai, né, andando aí pelo bate-papo. Se apresenta, fala quanto tempo de casamento, conta a história de vocês e fica à vontade. Fala aí para nós. Então, a gente se conheceu, eu era uma criança ainda, né? Eu só tinha 13 anos quando a gente começou a namorar. E, resumindo, a gente já vai fazer 26 anos de casado esse ano, né? 26 anos. Eu me casei com 16 anos, o Dair tinha 21. Exato. 21. Então, a gente começou tudo muito novinho, né? Faltou muita maturidade nesse tempo. A gente foi tudo muito
precoce, Precoce. né? Então, a gente passou muito tempo, assim, muita luta, muita dificuldade devido à falta de experiência e a gente não conhecia muitas ferramentas que a gente tem hoje, né? E a gente sofreu muito por esse motivo, por não ter ferramentas, não ter buscado ajuda também muito no início, apesar da gente ter tido muita ajuda depois. Faltou para a gente muita informação no início, né? Aí, com o tempo, a gente foi adquirindo assim, as ferramentas, as informações para a gente poder começar a usar isso a nosso favor, no nosso casamento, né? Porque quando a gente não tinha informação, era muito difícil. A gente tentou pela nossa força e não deu certo. Foi muito complicado, né, marido? Porque, na verdade, duas crianças, né? Duas crianças se casaram e o que aconteceu? A gente foi adquirir a experiência depois de 15 anos de casamento, 20 anos de casamento, que a gente patinou muito nessa vida, né? Patinamos muito. Mas, assim, a gente alcançou a estabilidade hoje como casal, como marido e mulher, e conseguimos viver bem hoje. Mas, gente... Até chegar aqui foi muito difícil. Exato. Então, gente, eu queria só ressaltar uma coisa, aproveitando essa fala, porque às vezes tem muita gente que tá vendo a gente agora ou vai ver esse vídeo depois. Sim. Muitos casamentos, né, também foi assim com a gente, vocês estão contando, a Luciene tinha 16 anos, né, era um bebê, como se diz. Então, muitos casamentos começaram de uma forma muito difícil, né? Por exemplo, a questão sobre idade, falta de maturidade, né? Falta de experiência, a gente não tinha casa ainda, a gente ganhava pouco, enfim. Existem N situações de casamentos, igual o Ronaldo Cabruno, né, relataram aqui também, de casamentos que começam dentro de uma dificuldade. Aí muitas pessoas usam as dificuldades que tem, né? tiveram no início do casamento para separar, mas sabe por que eu separei? É que eu casei muito nova, sabe o que é? Aí ela usa a dificuldade que ela teve no começo do casamento para justificar um divórcio, uma separação. Sim. Então, o pessoal que estão vendo aí a Luciane Der comentando do começo do casamento, não foi um começo assim, nossa, maravilhoso. Mar de rosa. Mar de rosa, não. Foi também na dificuldade, foi na correria. Foi né, Lu? Nossa. Não foi aquela coisa. Exatamente. Ô, gente, mas vocês estavam falando aí, né, igual o Dair falou, foi muito difícil no começo, você também falou, né, Lu? Mas, assim, vocês falaram, no primeiro momento vocês falaram aí, a fala do Dair foi, duas crianças, né? Você falou, né, Oda? Sim. Duas crianças. Mas, assim, além da imaturidade natural dessa idade, dessa fase de 16 anos, como o Dimar falou semana passada, nós casamos 21 anos, né? Eu tinha completado 22 e ele tinha 21. A gente se vê olhando hoje, né? 20 anos depois, com 42 anos, a gente olha e fala, nossa, a gente era duas crianças, como vocês estão falando agora. Mas, assim, além da imaturidade normal, natural dessa idade, o que mais vocês acham, assim, que vocês podem dizer assim, não, faltava também isso? Ou o que mais vocês acham que contribuiu para que vocês tivessem muita dificuldade no início do casamento? Olha, eu acredito que o que contribuiu muito foi a gente nunca trazer para a gente o que a gente precisaria mudar, no caso, para mudar algumas situações no casamento. A gente sempre esperava muito um do outro, sabe? Uhum. A gente empurrava muito, eu ficava esperando muito dele e ele muito de mim. E nisso, o orgulho entrava. Se ele não muda, eu também não vou mudar. Se ele não faz nada, eu também não vou fazer. Se ele é durão, eu também vou ser. Entendeu? Então, faltou muito a gente tentar ser melhor nisso. A gente tinha muito orgulho, a gente era muito irritadinho com tudo, não aceitava nenhuma repreensão um do outro, porque assim, eu tô certo e ele tá errado. Se ele não muda, eu não vou fazer isso, se ele não fizer. Então, eu acho que faltou muito essa parte da gente tentar ser melhor pela gente mesmo, tentar a gente mudar. Ficava só empurrando, sabe? Era uma
nossa, isso gerou muito estresse no nosso casamento. É esperar a mudança do outro, sabe? E outra coisa que o Edmar sempre fala, e fala muito bem, na verdade, é o despreparo nosso, porque a gente estuda 4 anos para fazer uma faculdade, para aprender algo, uma profissão, para você depois começar a trabalhar, ganhar experiência e depois, sabe? O que acontece? A gente faz um cursinho de casamento, lá de noivado, de noivos, aí conversa 2, 3 dias. No caso nosso, a gente conversou com o pastor, fizemos 3 dias de conversa, bate-papo, legal, fizemos um curso de noivado. Agora a gente pode casar. Como assim? 3 dias? Na verdade, entendeu? Que o Edmar, ele fala muito bem sobre isso. Muito despreparo. Qual que é a diferença hoje? Essa live que a gente faz, que vocês sempre estão fazendo, trazendo novas pessoas, trazendo novas experiências. O que vai acontecendo? As pessoas que casam novinho hoje, eles já conseguem aprender um pouco com a gente, que já tem uma experiência larga sobre isso, né? Porque, gente, não é fácil passar por certas situações na vida, porque às vezes a gente acha que a separação ela vai ser o caminho mais fácil. Legal, vou me separar, é o caminho mais fácil. Negativo, é o caminho mais difícil, porque, nossa, não é fácil, não é fácil. Mas a gente vai entrar falando sobre isso daqui a pouco, um pouquinho, que a gente vai deixar falar um pouquinho. Mas, assim, foi muito orgulho, então foi o orgulho, sabe? Foi achar que eu sou melhor, que eu sei mais. Na verdade, a gente vem de famílias diferentes, ele veio com uma história e eu com outra. Juntou, minha filha, pelo amor de Deus. Aí você sonha que é aquele homem vindo naquele cavalo branco, quando vê misericórdia. Na hora que você dá de cara, você fala assim, meu Deus, né? Aí você começa a ficar muito irritadinha, muito nervosinha, achando que você é a dona do mundo, e deu no que deu, né? Mas pode perguntar aí, se vocês querem perguntar, que a gente vai respondendo. Você falou agora um ponto, né? Veio de famílias diferentes. Eu ia fazer essa pergunta aí. Se essa questão da diferença de criação, do histórico pessoal, individual de cada um de vocês, se também isso interferiu em tudo que vocês passaram, né? Sim, com certeza, porque esse gráfico da família, esse tema da família de um e de outro, não é 2 mais 2 igual a 4. Na verdade, é 2 mais 1, às vezes é 3 mais 2, sabe? Explicando a grosso modo, assim, não tem igualdade. E o que acontece? Eu venho de uma família de um jeito, a Luciene vem de outro jeito. A gente se encontra ali. Nossa, legal. Eu me lembro até de um fato que aconteceu, que eu falei para minha mãe assim, eu pensei, nossa mãe, puxa vida, que saco. A senhora vai ver só, eu vou casar e tudo vai mudar, porque eu vou mandar na minha vida e, esquece. A senhora não vai mandar mais não, quem manda sou eu. Eu vou jogar a bola na hora que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser na hora que eu bem entender. Só que, olha para você ver, essa é a cabeça nossa, porque a gente entra imaginando que eu posso, eu vou fazer, eu é que mando. Não, porque na verdade você chega dentro do casamento, aí você se depara com uma pessoa que você namorou 2, 3, 4 anos, às vezes tem gente que namora 5, 6, vai noivar 2, 3 anos, sei lá. E depois entra achando que já se conhece, que, gente, olha, vou te amar para sempre e tal. Essa é o que manda. E isso é verdade, a gente tem que amar. Porque amar também é uma decisão, ela não é um sentimento, né? A gente precisa decidir amar. Legal. Só que a gente não sabe quando a gente entra no casamento. A gente não sabe isso, porque a gente não foi preparado para isso. Aí a gente entra no casamento, nossa, eu amo, Luciene, não sei o que tal. Só que aí depois a rotina da vida, as coisas, aquilo que eu falei para minha mãe que eu ia mandar na minha vida, que eu ia mandar na vida e tal. Gente, cheguei lá, Caiu do cavalo. Caiu do cavalo, gente. Mas é bem por aí, sabe? É bem contraído aqui, mas é bem por aí, porque é a verdade
que a gente tem que falar. É assim que acontece. Eu não sou diferente de ninguém, nem a Luciene é diferente de ninguém. Exatamente assim aconteceu. E aí é o que você falou, a gente entra no casamento esquecendo, que é o que a gente já falou também algumas lives atrás, até já fica aqui o convite para quem não assistiu a primeira dessa série, é a live que fala sobre casamento, contrato ou aliança. A gente entra no casamento muitas vezes de uma forma como se ele fosse um contrato, ou seja, olha, essa aqui é a minha parte, essa aqui é a sua parte, cada um faz sua parte, acabou. E a gente não entende que o casamento é aliança, né? Igual casamento é o único lugar onde 1 mais 1 é igual a 1, né? E não é igual a 2. Né? Não é perder a individualidade, mas é saber que nós, o eu vira nós, né? Não é mais eu quero, não. Nós fazemos, nós queremos, nós vamos conquistar, né? E aí o que o Dair falou e bem falado, né? A gente entra às vezes achando que vai mandar em tudo, né? Resolver tudo, ver tudo do jeito da gente e a gente, por não estar preparado, às vezes dá uma quebradinha na cara, né? Nossa, E você falou bem, Tati, você falou bem aí sobre contrato. Porque, na verdade, a teoria, ela funciona exatamente do jeito que você escreveu. Legal. Só que a gente vai precisar o quê? Vai precisar vivenciar, vai precisar a prática disso. Só que a prática, ela, na verdade, ela nunca é exatamente o jeito que foi escrito. Ela nunca acontece do jeito. Ela deveria acontecer, mas não acontece. Por quê? Porque aí tem N motivos entre pessoas, personalidades e jeito e estilo. Então, aí começa a fazer essa dá aquele choque, dá aquelas interferências, aí até a gente se encaixar, aí isso passou 2, 3, 4 anos para quem vai persistir no casamento e falar assim, eu quero continuar, porque é de Deus, eu quero que aqueles votos que a gente fez lá no altar, que só a morte nos separe, gente, esse é um voto muito, mas muito sério, muito pesado. Então, quando a gente entra lá e fala assim, até que a morte nos separe, isso realmente tem que valer a pena, tem que persistir. Fazer acontecer. Gente, mas vamos lá então, vamos lá. Então, vocês entraram no casamento, né? Dificuldade, estão casados, maravilha. Tá, mas em qual momento, Luciene, que o casamento, vocês perceberam que o casamento ele começou a desandar? Quais atitudes, de repente, você estava tendo, ou o Der estava tendo, que você percebeu ali que o casamento já estava falido? Muitas atitudes, na verdade. O orgulho entrou, né? Quando a gente ficou muito orgulhoso de não aceitar mais ouvir um outro, sabe? Tudo que ele me falava já não fazia mais sentido. Quando eu falava para ele também não fazia mais. O orgulho entrou, aí começou o nosso casamento a perder um pouco o sentido, sabe? E a gente já não ouvia mais o outro, a irritabilidade começou a tomar conta, a gente achou que a gente era o dono do mundo, eu achei que eu era e ele achava que ele era também. E assim, a nossa personalidade é muito diferente uma da outra. Então, tudo nele me irritava e nele a mesma coisa em mim, porque eu sempre fui muito e ele muito quieto, então eu queria morrer do jeito dele. Aí quanto mais eu fazia ruindade para ele, assim, eu achando que eu estava certa, mais ele fazia para mim. Então eu acho que foi a parte do orgulho que foi destruindo tudo. Eu sou muito orgulhosa, eu falava, não vou dar o braço a torcer, não quero nem saber. Eu vou viver a minha vida. Aí entra a parte familiar, que eu já, né, vem da família, a gente vê, às vezes, a postura da mãe da gente, a gente vê a avó. Não, porque a mulher, ela tem que tomar conta, né? Muitas das vezes de casa, você vê aquele posicionamento da mãe, às vezes, mais firme. Aí você fala assim, então, lá em casa era assim, também vou ser assim. Então, foi quando a gente pegou firme no orgulho. Eu não baixava a cabeça, não. E ele também não, e aí foi, eu acho que foi a parte do orgulho, foi a pior parte, aí começou a desandar. Eu já não queria ouvir, ele também não queria ouvir, e aí a gente foi persistindo nisso, e o orgulho destruiu a nossa vida. O orgulho. A gente não admitia o que a gente fazia e não trazer para jogar para o outro. Não, tá. Duas coisas importantes aí. Primeiro, a autorresponsabilidade. Ninguém tinha, né? Você estava esperando ele mudar e ela esperando ele. Né? Sim. Então, a palavra do orgulho tem destruído os casamentos, tem arrebentado com as famílias. Então, de repente, você está vendo esse vídeo,
ou em algum momento você vai ver que o orgulho está te destruindo. E não digo só destruir seu casamento, destruir sua vida. E olha o que a Bíblia fala. Fala que a humildade precede a honra, mas o orgulho precede a queda. Ou seja, antes de cair, vem o orgulho. Foi o que aconteceu, Luz. Acabou de falar aí, ó. Que deu o derradeiro do casamento. Entrou o orgulho. Eu não ouvia mais o Odair, ele também não me ouvia, a gente já perdeu o respeito. Ninguém se importava mais com o que o outro falava, com o sentimento de ninguém. Entrou o orgulho, vou cuidar da minha vida, não é isso? É isso. Muito, não, vou cuidar da minha vida. Eu não mereço, não. Eu mereço ser feliz. E, não, essa frase é o que há. Eu nasci para ser feliz, eu mereço viver uma vida. Isso destrói a vida da gente, essa frase, eu mereço ser feliz, né? Aí eu coloquei uma época isso na minha cabeça e ele também. Ah, gente, mas olha, eu vou falar para vocês, foi uma história, foi triste, viu? Enquanto a gente ficou com esse orgulho aí, com a cabeça, narizinho empinado, nós sofremos a vida inteira por conta desse negócio do orgulho, sabe? E quando eu falo da família, assim, a gente vem seguindo um modelo, né? Do que a gente vê, às vezes, do que a gente viveu muito lá atrás, né? Que o negócio assim, não, sou eu que mando, eu que vou mandar. Então eu tinha muito isso aí na minha cabeça. Nossa, aí eu deparei com ele, que era uma pessoa oposta, que também tinha um orgulho mais firme que o meu. Então os dois ficaram batendo cabeça e aí foi isso. Então aí, ó, pra você ver, então o casamento começou, né, todo lá na dificuldade, né, ver essa questão do orgulho, vocês se perderam no meio do caminho, então vamos arrumar, vocês estavam com um problema, vamos arrumar uma solução para o problema, vamos então divorciar. E aí, passaram por esse período. Odair, conta um pouquinho como é que foi esse período aí. Eu quero que vocês falem muito das dores do período, ok? Deixa eu só pedir para que o Odair possa incluir, vocês possam incluir nessa fala aí de vocês, dentro do que o Edmar perguntou, para vocês falarem das dores, né, do divórcio. Uma coisa que eu acho que é um ponto muito importante, que as pessoas acham assim que algumas pessoas nasceram para sofrer, outras não. Ou que se você vai numa igreja, ou que se você tem uma religião, você não vai ter determinado tipo de problema, e, sim, não, e outros sim. E vocês tinham já tido um contato, né, com a igreja, com a palavra de Deus, e ainda assim entraram numa crise, né, muito forte no casamento e chegaram ao divórcio, como o Edmar falou. E aí, então, o que fez diferença, então? Vocês iam na igreja, mas hoje vocês também vão na igreja. O que era a diferença? Então, inclui isso pra gente também, por favor. Bom, tá bom. Vou começar pelas dores, porque, na verdade, é o seguinte, o melhor caminho ali para a cabeça nossa, para a minha cabeça, pelo menos, era separar. Era realmente divorciar, colocar a Luciene para um lado e eu ficar para o outro. Só que, quando isso aconteceu, eu achei que ia ser muito bom, mas muito bom. Só que, na verdade, foi totalmente ao contrário daquilo que eu imaginava para minha vida. Porque a gente não imagina, por exemplo, eu quero separar, legal. Só que você tem que pensar lá na frente o que vai acontecer. Eu fiquei em casa sozinho, eu não tinha, apesar de eu ter muitos amigos, mas numa hora dessa parece que os amigos vazio, né? somem. Ou de repente eles estão por aqui mesmo, porém eu, como estou machucado, eu, como estou ferido, aí eu quero ficar o quê? A gente isola, a gente fica quieto num local acuado. Aí o que acontece? A tristeza começa a entrar dentro da cabeça da gente e você começa a fazer algumas coisas ali. Eu falei assim, puxa vida, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fui fazer? Eu achei que isso seria a solução. E, vazio, né? E esse sentimento de culpa, esse sentimento de dor, esse sentimento de solidão, ela invade dentro da gente. Então, você começa a ficar triste, você começa a ficar com depressão. E qual que era a minha atitude dentro dessa tristeza minha? De vez em quando eu saía, ia na igreja, voltava para casa, entrava dentro de casa, a casa vazia, sentava no sofá, o sofá vazio, o meu filho longe de mim, o Lucas estava 13 para 14 anos, ou 12 para 13 anos, e então essa dor, isso corroeu a minha vida. E graças a Deus que dentro dessa dor, dentro desse estágio que eu estava de tristeza,
eu ainda consegui, tinha força para ir na igreja e ouvir um pouco da palavra, ouvir um pouco do que Deus tinha, porque eu procurava algo que fosse preencher esse vazio meu. E o que acontece? Às vezes tem pessoas que saem para fazer outras coisas. Eu também saí, às vezes com um ou outro amigo, saía para tentar disfarçar isso, só que eu tinha medo que eu sabia que esse tempo ia acabar enquanto eu estava com meu amigo em algum lugar, e eu teria que voltar para casa e ficar de novo só. Então, primeira coisa, a solidão, ela acabou comigo. A solidão, ela destruiu a minha vida. E você perguntou, Tati, sobre estando na igreja, por que que isso aconteceu? Porque, na verdade, às vezes a gente acha que a gente é imune, porque a gente está ouvindo, aprendendo, ainda deixa acontecer algo assim. Na verdade, é o seguinte, esse negócio que a Luciene falou, da gente ser orgulhoso, da gente pensar só em nós mesmos e não querer abrir o coração, abrir para outra pessoa, para fazer o nosso parceiro, o nosso cônjuge feliz, a gente fica esperando ela fazer a gente feliz. Então, às vezes, a gente precisa de algumas atitudes. A gente vai, aprende, mas a gente não coloca em prática aquilo que a gente aprendeu. Isso é o bem da verdade, a gente não colocar em prática. Quantas vezes eu me vi chorando sozinho dentro de casa? Quantas vezes eu me vi sozinho aqui, imaginando N coisas? Às vezes a gente fala assim, nossa, o fulano suicidou, ciclano, não sei o quê. Mas como assim? Como é que a pessoa faz um negócio desse? Gente, só a gente estando, só a gente passando certas situações da nossa vida, a gente pode falar assim, bom, eu sei o que ele está passando, eu sei o que ele está sentindo, eu sei qual é a dificuldade dessa pessoa. Né, Lu? E você, fala aí um pouquinho. Foi só tristeza, sabe? Foi assim, um vazio, uma tristeza, a gente acha que vai resolver o problema. Nossa, eu nunca senti tão vazio, sabe? É o seu lugar, o casamento é como a gente fala, sabe? É como se você tivesse unido uma folha uma a outra e você cola. Eu já vi isso em casamentos. Algum pastor, alguém fazendo essa dinâmica de colar uma folha na outra e quando você puxa... Casados para sempre. Você puxa a folha e vai ficar os destroços, né? A folha nunca mais vai ser a mesma. Então, é o que a gente sentiu na pele, essa emoção. É como se você pegasse uma massinha de modelar de criança e você unisse a massinha, duas cores, e vai amassando ela. E depois você tenta separar. Não tem como separar mais. Então, é para sempre que isso vai ficar. Então, não vale a pena, só traz ruína, só traz tristeza, sabe? Não é o que vai acertar a sua vida, porque, gente, isso é muito sério, a separação é algo muito sério, não é simples assim, vou separar, vou viver feliz, porque eu já não sinto mais um arrepio, porque eu já não sinto mais... Gente, eu já ouvi isso daí, de pessoas falar assim, ó, eu vou separar, você parou de sentir arrepio? Eu lembro que quando a gente separou, eu liguei a televisão um dia, e eu vi um programa muito conhecido, nossa, muito famoso, e aquela moça que começou a apresentar o programa falou assim, se você não sente mais arrepio, não tá mais feliz, parte para outra, vai ser feliz. Aí eu falei assim, que coisa, numa situação dessa, aí a gente começa a assistir bobeira, a gente não procura coisa boa, foi entrando aquele vazio. Aí a mulher falou isso, eu falei assim, nossa, mas vai tentar você viver essa emoção, você ver o que é essa emoção da separação. Não vale a pena. É só o que eu tenho para falar. Então, gente, olha para você ver. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui, ó, é muito importante trazer o exemplo prático, porque, né, vocês entraram num período de divórcio. Quando entra no período de divórcio, para que a pessoa se divorcia? Ela se divorcia na fé que vai resolver um problema. Não é isso, gente? Ah, não, vai resolver. Ah, não aguento mais o Jair, não aguento mais o Vicente, aqui na não. Eu mereço ser feliz. E agora vou ser feliz. Vou deixar esse homem para trás. Vou deixar essa mulher para trás para trazer uma solução. E o que é que vem quando você entra no processo de divórcio? Ao invés de você ficar feliz, vocês falarem, nossa, uma tristeza violenta. Tristeza violenta. Nossa, gente, eu pensei que ia ficar alegre, porque ia ter mais possibilidade agora de estar com outras pessoas, tá? Mas o Dair fala, nossa, eu saía, não via, morrer de medo de voltar para casa, vou ficar sozinho, vou ficar na solidão. Então, a tristeza, solidão,
depressão, Angústia, vazio. vazio. Olha quanta coisa que vem com o divórcio, gente. E vocês nem contaram do Lucas. Eles falam do Lucas. Como é que o Lucas, eles têm um filho? Como é que o Lucas ficou, gente? Fala aí pra nós. Então, o Lucas, ele sofreu demais. Gente, essa história de que o filho vai crescer, vai sair e vai viver a vida dele, vai esquecer a gente, então, que por isso a gente tem que ser feliz e deixar os filhos, que eles vão seguir. Gente, é muito triste quando eu escuto isso. Como eu vivi isso na pele, é muito triste para os filhos. Meu filho sofreu demais. Ele tinha crises horrorosas de choro, que a gente chorava junto com ele. Ele falava assim: por que minha família? Cadê o meu pai? Cadê minha mãe? Quando ele estava lá, ele tinha crise, porque eu não estava em casa, eu saí, né? E quando ele estava com o Daí, ele tinha crises aqui também. E ele chorava, ele gritava. Então, isso não é verdade que os filhos não sentem, que os filhos, sabe, eles vão crescer, vão viver a vida deles. Isso é, gente, é uma ruína. Olha, eu vou contar uma experiência muito rápida que eu tive essa semana de um filho de pais separados que veio aqui na minha casa. Do meu filho, não preciso falar que eu já contei, foi um trauma para ele. Mas um menino veio na minha casa essa semana de 15 anos, se abriu comigo e falou: tia, foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida, a separação dos meus pais. Hoje eu não tenho mais, sabe, lugar para mim, parece. Eu vou para lá, não tá bom, eu venho para cá, eu me sinto. Aí eu falei: gente, aí é tão simples. Eu vejo as pessoas falando, né, que os filhos, eles vão viver, eles não vão, que a gente tá aqui, mas que eles vão embora. Mas, gente, fica um vazio para eles tão grande, sabe? Os filhos sofrem demais. Eu quero entrar nesse detalhe do filho, porque eu me lembro exatamente um dia que eu estava aqui, nesse lugar, aqui na cozinha, eu estava fazendo alguma coisa, o Lucas estava aqui comigo. E ele entrou no banheiro, ele entrou na nossa suíte lá para tomar um banho. Aí, enquanto eu estava aqui, e o Lucas demorando no banho, eu falei assim: nossa, o Lucas está demorando, que coisa. Aí, quando eu cheguei na porta do meu quarto, o Lucas estava chorando há mais de 15 minutos. Chorando. E eu imaginei assim, que o menino ia desidratar, de tanto que ele chorou. Ele chorou muito. E, na verdade, o que ele queria? Ele ficava aqui, tentando me ajudar, a Luciane colocou bem, e ficava lá. Na verdade, a gente acha que o filho, eles acham que eles têm estrutura para cuidar de nós, para cuidar de uma situação dessa. E aí vem o sentimento de culpa, porque ele não conseguiu transformar, ele não conseguiu ajudar, ele não conseguiu trazer uma solução. Então, o que acontece? Acaba com a vida do filho. Ele falava assim, ó, eu me lembro assim: Deus, mas por que eu? Por que não pode ser outra pessoa? Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ele falou várias vezes isso. Então, esse do filho, gente, é muito triste. É muito triste. E aí eu queria aproveitar para perguntar, né, pegando esse ponto do Lucas, hoje, a gente já está caminhando aqui pro finalzinho, que o Instagram corta a gente rapidinho, né? Sim. Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: a relação de vocês com Deus, né? Porque, nossa, então agora o Lucas continua arrebentado, né? Ou não? Como que foi? Nós dois, mudou a relação de vocês dois individualmente com Deus? Né? Como vocês enxergam Deus hoje? Porque antes Deus, entre aspas, Deus tinha deixado acontecer tudo aquilo com a gente. E agora não, agora é diferente. Como que é isso? Pra gente já ir nesse finalmente. Então, hoje o Lucas, ele é um menino assim totalmente grato a Deus por tudo que aconteceu, porque ele fala: mãe, eu orei muito, pai, eu orei muito, né? A gente mudou um com o outro. O que a gente fez? Falando da gente rapidinho também. A gente se colocou no nosso lugar. Eu resolvi mudar, o Odair resolveu mudar. O que eu posso fazer para ser melhor hoje, né? Então a gente procura fazer isso, foi o que nos curou quando a gente trouxe pra gente e parou de empurrar a expectativa pro outro. Eu quero que ele faça isso, se ele não fizer, eu também não faço. Mudou. O Lucas hoje ele é totalmente grato. Ele assim é muito feliz. Às vezes a gente sai da igreja, ele fala assim: mãe, eu falei até para você outro dia, né, Tati? Ele falou assim: mãe, nossa, que legal a nossa família. Ele até hoje ele fala isso. A gente está junto, a gente está feliz hoje. Então ele é muito grato a Deus. A nossa vida com Deus também, porque a gente levava às vezes uma vida também muito religiosa.
Vamos falar a verdade. Uma coisa assim, muito assim, superficial. Ah, eu só participo, eu vou lá, eu vou. Mas assim, era uma coisa muito superficial. Mas assim, aí Deus também entrou. Deus entrou para restaurar, Deus salvou a nossa casa a partir do momento que a gente decidiu deixar Deus entrar. A gente decidiu perdoar, nós resolvemos perdoar, porque o perdão, gente, foi muito difícil. É muito difícil você falar assim, ó, eu vou perdoar. É como se estivesse engolindo um boi, entendeu? E ele tá passando aqui, você fala assim, meu Deus. Mas quando você decide perdoar, aí Deus entra e ele faz a transformação. Então você tem que perdoar. Então o Lucas, gente, é outra pessoa hoje, ele é muito grato a Deus, sabe? A mudança, vocês veem isso, né? E, gente, agora mais uma coisa, que eu sei que tá indo pro final, então eu acho assim, ó, procurar ajuda. A gente procurou ajuda, a gente procurou, né? Vocês têm um galardão lá em cima, muito grande, porque nos ajudaram demais. Mas aí a gente tem que querer ajuda também, né? Não é só. Por muito tempo eu ficava só jogando, falando, mas eu não tinha atitude de mudança. Só queria jogar o meu problema. Agora, quando eu resolvi, não, eu preciso fazer isso, eu preciso mudar, gente, foi incrível. Aí Deus entra, né? A gente tem uma chave, né? e a gente pegou essa chave e a gente falou assim, agora está na hora da gente querer fazer alguma coisa, porque Deus está ali pronto para ajudar a gente o tempo inteiro, né? Vocês não têm que falar, que era 24 horas nós falando, e também estava ali falando, só que a gente tem que querer. Se a gente não quiser, as coisas não acontecem. Você tem que tomar atitude, o primeiro passo tem que ser seu. Se você não fizer nada, não adianta. Então, assim, tomar as rédeas da sua vida, né? Viver, né? Descobrir, gente, nós fizemos os cursos, né? E quando eu descobri a minha personalidade, que eu sou extremamente, nossa, eu sou muito expressiva, e ele é o oposto meu, me ajudou a entender muito ele, que aí o meu ódio dele foi muito embora de muita coisa, porque eu consegui morto. Eu queria ver esse homem morto. Quantas vezes eu falei pra Tati, falei, Tati do céu, esse homem tem que morrer. Eu não, né? Tinha que ficar vivinha. Então, as ferramentas nos ajudaram muito. A gente querer, a gente decidir perdoar, tudo isso fez uma mudança incrível na nossa vida. É verdade. E um minutinho, vou falar um minuto. A minha mudança foi espetacular, porque ela foi muito. Todo mundo olhou e falou assim: cara, você mudou pra caramba. Mas sabe o que aconteceu? Eu mudei porque eu tomei uma decisão. Uma decisão. Eu falei assim: eu preciso mudar. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Então eu vou mudar eu. Eu não vou esperar a Luciana, não. Eu vou mudar eu. E quando eu mudei, gente, parece que é uma engrenagem. Aí, ó, eu vou explicar aqui. Aí a engrenagem fez isso, ó. Ela simplesmente encaixou e ela começou a trabalhar certa. Ela foi trabalhando certo. Eu falei assim, cara, o que precisava era simples. Só eu precisava mudar. Aconteceu que a Luciene mudou, o Lucas mudou e a nossa família hoje é feliz, é abençoada. O meu filho, olha, eu não preciso falar tanto dele, Tati. Edmar, vocês conhecem o Lucas. O Lucas é uma pessoa espetacular, uma pessoa que, nossa, eu sou suspeito para falar do meu filho, mas ele fez realmente todo o trabalho aqui. Mas para ele fazer esse trabalho, precisou quem deixar ele fazer? Nós. Eu. Aí nós tomamos atitude e falou assim: Deus, pode entrar e aqui o lugar é teu. Trabalha. E Deus trabalhou. É isso. Que lindo! Que lindo! Legal. Muito bom, muito Então, bom. gente, assim, olha que coisa, olha essa história, né? Uma história que começou na dificuldade, passou por um momento de divórcio, eles contaram aí com a boca deles tudo que foi o divórcio, a tristeza, a solidão, a depressão, a angústia, né? Tudo que foi. Achava que ia trazer uma solução, mas trouxe que não foi solução, piorou, a vida dos dois piorou. Falando do Lucas, né? O Lucas, uma tristeza profunda. A gente teve a oportunidade de conversar com ele naquela época, né? Que eu estava nesse momento. Uma tristeza enorme. E, né, vocês presenciaram isso. O Dair acabou de falar do menino chorar 15 minutos no chuveiro.
né, com aquele desespero, que é assim que o filho sente quando o pai e a mãe se separam. Eu sei que eu já passei por esse momento também, eu sei como filho, como é duro. A Tati já passou, então, assim, é muito duro. Mas, por fim, né, por que nós estamos aqui, mais uma vez, e quando a Lu, você fala assim, Edmar, Tati, vocês têm um galardão, você a gente fica muito feliz e agradece a Deus por ter a oportunidade, né, de um dia ser um canal de bênção na vida de vocês. Como hoje vocês estão sendo na vida de muitas pessoas, vocês né? estão Muitos sendo um casais. canal de bênção para muitos casais, para muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que vão ver esse vídeo em algum momento. Mas um testemunho dele, gente, não tem nem condição de falar nada. É o que Deus deseja fazer. E é hoje nós aqui, hoje é dia 1º de setembro de 2020, né? Já tiveram esse processo aí, tem, né, quantos anos? 6, 7 anos para trás, não lembro quantos anos. 7 anos. 7 anos, né? E aí, gente, pegar aquele momento lá atrás, de tanta dor, de tanta desgraça, de tanta coisa ruim. E agora, 7 anos depois, de uma nova caminhada, de mudança, de decisão de perdão, de decisão de mudança do Odair, decisão de mudança da Lu, hoje vocês estão dando risada da história, né? A gente ri. Não é isso? Exato. E é isso que eu, quando a gente conversa com o casal, eu falo, cara, eu só penso no testemunho, eu penso nesse momento. Uhum. Então, não bem, a gente pensa nesse momento, é o testemunho. Hoje eu estava vendo, terminando de editar um vídeo lá, mexendo no vídeo, e aí você falou, tem uma hora que você falou, a live que a gente falou sobre o contrato ou aliança. Você falou que a dor da restauração ela é bem menor do que a dor da separação. Aí, então, né, eu fico pensando assim, puxa vida, foi tão grande aquela dor que vocês passaram lá atrás, mas a recompensa de ter tomado a decisão, né, o caminho, como o Dar falou semana passada, de ter escolhido o caminho do perdão, aí vocês param e olham assim, puxa, e se a gente não tivesse tomado essa decisão? Tudo que vocês poderiam ter perdido, né? Né? Do que vocês têm hoje, que vocês estão construindo e de tudo que vocês ainda vão construir. Então, gente, não é o melhor caminho, a separação, sabe? Traz para você a mudança. Fala o que eu posso fazer para ser melhor para ele hoje, para minha casa, para minha família. O perdão, né? Decida perdoar. O perdão você não vai sentir assim, nossa, perdoei, perdoei. Eu amo ele. Não, a primeira coisa que você vai querer é matar a pessoa, mas decide perdoar, sabe? Decide perdoar. E assim, Deus em primeiro lugar, né? Se você não tiver Deus, não vai também. Sem Deus você não consegue nada, você não vai além. E procure ferramentas, porque também sozinho você não consegue muita coisa, não. Você tem que procurar ajuda. Sem ajuda a gente não vai a lugar nenhum, né, gente? Então é isso, assim, não se separe, sabe? Busque essa mudança em você, busque em Deus as ferramentas, decida viver o melhor. Porque assim, não é trocando de marido que você vai mudar de vida, você vai trocar de problemas se você trocar de marido. Entendeu? Às vezes você pega um problema pior. Então resolve o que tá aqui e vai ser feliz, sabe? Que Deus possa mudar a sua vida, a sua história, assim como mudou a nossa também, e que você possa ser muito feliz. É o que eu tenho para você que está assistindo a gente aí e que está passando, de repente, o que a gente passou. Vale a pena mudar. É isso aí, gente. Olha aqui, a gente coloca à disposição aqui. Eu sei que tem bastante gente assistindo a gente. Eu sei que vai ter muito mais pessoas. Eu sei que esse vídeo vai atingir muitas pessoas. Eu me coloco aqui, ó. Me coloco aqui perante Edmar, Tati, a Lu, minha esposa, em te ajudar. Quando você pensar em separar, para assim, deixa eu procurar o Odair com a Lu, que eu quero falar com eles, porque eles sabem o que eu estou passando. Então, procura a Lu aqui, porque a gente é ferramenta, a gente vê esse casal aí, ó. Esse casal. Olha aqui, a gente é um fruto maravilhoso, um fruto que nasceu do coração de vocês. Olha, Edmar, sem demagogia, Tati, sem demagogia, sem hipocrisia. Nós, eu, a Lu e o Lucas, a gente é grato por vocês, porque vocês são um casal que eu amo profundamente, amo a família de vocês, eu amo seus filhos, eu amo você, Tati, você, Edmar, você sabe do amor profundo que eu tenho por vocês. Olha aqui, grande abraço para vocês, beijo no coração, vocês são especiais.
Deus colocou exatamente pessoas certas nas nossas vidas. A gente foi agraciado de ser seus amigos. É verdade. Beijo no coração. Gratidão. Glória a Deus aí, tá com a gente. Conhece alguém que tá separando, você nem sabe como fazer. Manda esse vídeo lá, o Lucas der à disposição para conversar, para contar a história deles, para orar junto, para trazer uma palavra de Deus aí, para abençoar a sua vida e seu coração. Beleza, gente? Obrigado aí, Deus abençoe. Obrigado. Tchau. Deus abençoe.